Agora eu dou o bom dia aqui, o meu amigo Anderson Beloli, para o seu comentário semanal. Doutor Anderson, bom dia. Alex, ouvintes, obrigado pela oportunidade de estar participando de novo aqui, Alex. Doutor Anderson, não tem como nós não fugirmos desse assunto que foi bastante protagonizador nesta semana, ou protagonista, que é a questão do mercado de arroz, importação, muitas fake news entrando de gente que não entende absolutamente nada de mercado, só opinando pela questão ideológica, dizendo que tinha até arroz escondido aqui pelos produtores. É uma falta total de verdades, de coerência, mas o fato é o seguinte, doutor, com tudo isso aí, nós temos aí um governo muito disposto a importar arroz. O ministro, inclusive, disse com todas as letras na última quarta-feira: nós vamos importar arroz. Essa é a questão que está posta aí, doutor Andres. Alex, acho que o ministro disse não só na quarta-feira que o governo vai importar arroz, como também na quinta-feira, dia seguinte, portanto, a quarta, agora, ontem. Uma reunião que tivemos, todo o setor, inclusive a Abras, Associação Brasileira aí dos Supermercados, estivemos com o ministro e com todas as letras foi dito pelo ministro que irá se importar arroz. Ou seja, tudo que vem se colocando de maneira técnica, de maneira a apresentar dados, consciência, com tudo aquilo que este governo criticava, no então governo anterior, a nível federal, vem sendo feito. Ou seja, um desserviço à população brasileira, um desserviço à população gaúcha que tanta precisa, uma forma de botar em risco o único setor que ainda está de pé hoje no estado do Rio Grande do Sul, né, que é o setor orizícola, que é esse setor agropecuário no nosso estado, que não foi, o pouco que não foi atingido pelos terremotos, pelas catástrofes aqui do final de abril, início de maio. Então, o único setor que não foi atingido diretamente, né, está sendo extremamente prejudicado, em que pese todas as informações que estamos levando, Alex, para o governo federal, através dos veículos de comunicação, combatendo as chamadas fake news, como tu está sabendo. Ontem eu fiz questão de te mandar algo que a gente conseguiu essa semana, né? Desconstruindo essa narrativa, essa narratória totalmente incondizente com a realidade dos fatos, que é o quê? Temos arroz, e ontem o Uriga largou uma nova nota, temos arroz para garantir a segurança alimentar do Brasil, como se faz todos os anos aqui no estado do Rio Grande do Sul, em que pese isso, é uma política que está sendo implementada e que, me parece, Alex, está se usando essa catástrofe, essa tragédia aqui no nosso estado, para justificar uma situação que era, na verdade, algo que o governo queria fazer a todo modo já há muito tempo. Me parece que é isso, Alex. É muito simples a questão. Achou um momento e achou a desculpa ideal, né? Só que, doutor Anderson, aí entra uma questão até, digamos assim, de sensibilidade, né? Porque tu vai, e eu acho que isso aí tem que ficar muito bem marcado, viu? Quer dizer, tu anuncia a importação de um produto justamente no momento em que aquele estado que mais produz aquele alimento é afetado. Mais do que nunca nós precisamos de vender o nosso produto. No momento que tu importa, e é isso aí que o pessoal tem que entender, o pessoal que está nos ouvindo e que está acompanhando essa discussão tanto quanto distante, é importante entender isso aí, essa questão de mercado. Quer dizer, quando tu tem uma super safra, tu tem preço lá embaixo. Essa é a questão, é a lei da oferta e procura. Nós não queremos nada do governo, o produtor de arroz não quer nada do governo, apenas que não se meta na coisa. Não se metendo já está bom demais, né, doutor Anderson? Alex, foi referido que apenas estão somente, isso tem sido batido constantemente, uma região arrozeira foi efetivamente afetada pelas enchentes que tivemos, a safra, que nós tínhamos 85% colhido. Nós falamos, né, que o grande problema é na depressão central. Nós referimos, né, a questão das notas fiscais que não estavam podendo ser emitidas, o problema de logística que tivemos, né, uma safra que começou atrasada e, por sua vez, né, tem um período de colheita mais longo, mais tardio no ano. Então, tudo isso se referiu. Toda a questão desse prejuízo que youtubers, influências digitais, e o próprio governo aumentando de forma artificial, porque o que se conseguiu foi isso, uma corrida aos mercados, inflando a demanda,
no momento de uma logística difícil, nós estamos aqui debaixo d'água e ainda estamos na região metropolitana, o principal prejudicado é o consumidor pobre, vulnerável dos grandes centros, e o produtor pequeno aqui da Depressão Central. E esse cinturão que nós temos no Pampa Gaúcho, que é produtor de arroz, que já está perdendo 70%, 80% da soja, vai ser prejudicado por uma medida que não condiz com a realidade dos fatos. Esse é o resumo da ópera. Essa é a situação que temos. Um governo que não está mostrando diálogo, que não admite que está errado, é totalmente incondizente com o que nós temos no Rio Grande do Sul. E, Alex, o que mais nós verificamos nesse momento, inclusive as redes sociais, elas são é muito interessante fazer uma análise disso. Quando nós defendemos aqui que as redes sociais precisam ter uma regulamentação, como já foi o caso aqui, nós somos inclusive criticados, é por isso. Porque vai gente para a rede social, e agora eu te mandei ontem, nós conseguimos a semana comprovar que essas redes sociais vêm publicando notícias falsas sobre o arroz, e nós não conseguimos processar as pessoas porque elas estão escondidas, elas conseguem publicar no Instagram, no Facebook, em algumas páginas, mentiras sem se identificar. E agora eu tenho que correr atrás, Alex, para poder processar uma cidadã como aquela, uma imagem que eu passei para ti, um vídeo que nós conseguimos tirar. Tem que fazer mesmo. Que ela alegou que os produtores estariam escondendo arroz aqui. Que nós conseguimos comprovar através da Reuters, que nos procurou, que queria saber se aquilo procedia, nós conseguimos comprovar que era falso. Assim como a postura incondizente, desleal, do próprio governo com relação a alguns comentários, que também é falso, que também não procede. Essa é a verdade. Nós temos reuniões nos próximos dias aqui internas na Federa Arroz para que nós possamos decidir o que fazer com o que temos. E é isso que nós temos que fazer, Alex, meu caro, é honrar esse Estado. Honrar um Estado que está debaixo d'água, que vai passar por muitas dificuldades. Talvez, e eu sempre bato nisso, se nós queremos propósito para as nossas vidas, para os nossos trabalhos, Alex, eu, tu e todos que nos escutam aqui, temos que reconstruir esse Estado. E para isso, precisar, inclusive, muita coragem de se impor e honrar as nossas tradições. Porque, sim, o que nós estamos vendo é uma série de políticos, vereadores que não se elegeram, que querem um espaço na Assembleia Legislativa, que querem conseguir um emprego, caso não consigam se eleger para a Assembleia Legislativa em algum tipo de autarquia estadual ou federal, se dizendo, não, nós não estamos querendo nos promover, mas fazem ilações que são absurdas nesse momento. Querendo se promover com Instagram e Facebook. Pessoas que ficam lá de chinelo na frente da lareira e de pijama nos criticando. Vem para a rua trabalhar. É isso que nós temos uma obrigação, Alex, nós como instituições, a partir de agora, de verificar se os recursos vão chegar. O que vamos fazer para reconstruir esse Estado? De protocolos para quando der enchentes ou problemas desse tipo, nós sabemos o que fazer. Porque a prefeitura está reclamando, hoje saiu uma matéria, no grande meio de comunicação, que os voluntários estão diminuindo, mas é óbvio. Porque nós precisamos trabalhar, você precisa cuidar da sua vida. Isso já era para ter gente da prefeitura trabalhando há muito tempo, da prefeitura ou das prefeituras. Eu não sou um crítico aqui com o Tomás, eu entendo a dificuldade, mas nós não temos organização nenhuma, Alex, com relação a nada. E a culpa disso é a sociedade civil. Então nós temos que parar a partir de agora, uma vez por todas, e cobrar do poder público ações efetivas. Então, se nós temos amor por esse Estado, e eu acredito que muita gente tem, nós temos a obrigação de agora, a obrigação é reconstruir esse Estado e cobrar duramente do poder público. Defender o produtor, defender a nossa sociedade. Porque é uma piada o que fazem, Alex. Esse é o meu comentário de hoje. Deixa eu te comentar aqui alguns dos nossos parceiros que estão na nossa escuta aqui. Eu tenho Francisco Dias da Silva aqui, elogiando a postura da Federa Arroz, da Farsul também, para ele importantes entidades aí que estão ao lado do setor. E também o nosso deputado Marcos Vinícius de Almeida, que aliás tem sido bastante incisivo nessa questão, né, doutor Anderson? Ele te manda um abraço aqui e diz o seguinte: estou com uma petição pronta na manga que pode ter até 18 assinaturas de deputados que compõem a frente parlamentar do arroz para largar do TCU buscando a suspensão do leilão. Estamos tratando disso em compasso com a Federa Arroz. O desejo é que o governo volte atrás. Não queremos que esse recurso nosso
seja tomado como uma afronta, apesar do governo estar afrontando o setor. Mas se precisar, usaremos essa medida. São, sem dúvida nenhuma, reações absolutamente normais diante dessa insistência obsessiva de um governo e de um ministro que, como escrevi alguns dias atrás, para mim apenas uma figura figurativa, um ser figurativo nesse governo, doutor Andres. Talvez ele tenha que garantir o emprego dele, pode ser importante, porque afinal deve viver disso, né, Alex? Como a grande maioria dos políticos, infelizmente, que se perdem o cargo político, eles não têm nenhum... Porque, na verdade, a grande maioria é assim, infelizmente. Então, eles têm que garantir a sua, e eu respeito, faz parte do jogo democrático. Cabe a nós, né, a partir de agora, decidir o que fazer com relação a esse país e com esse Estado que vai precisar da gente. É muito simples, para mim, a lógica da questão. E agradeço as palavras, mas eu vou repetir aqui. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui, Alex, que é o que nós temos para entregar neste momento. Mas todos nós, inclusive Federarrosa, em todas as entidades, aí cada um faz a sua análise, vai precisar fazer muito mais do que já vem fazendo. Porque a nossa responsabilidade para com o passado e para com o futuro desse Estado passou a aumentar muito. Então esse é o meu recado, é a minha provocação aqui e um compromisso público de alguma forma temos que assumir. Porque sim, a situação é delicadíssima no nosso Estado e estão aproveitando muitas vezes isso para fazer política mais uma vez. Tá, então, repito, esse é o meu, infelizmente, mais uma vez, mais um final de semana que a gente vai conversar aqui, e a Ana me diz como tem sido pesados os nossos comentários, nossas conversas, mas, não há como ser diferente. Então, aqui fica uma provocação da minha visão, não como integrante da Federarrosa, mas, sobretudo, como cidadão. Doutor Anderson, bom fim de semana, que dias melhores venham. Um abraço a todos. Até a próxima.